vivemos em um mundo que estamos sujeitos a vários tipos de cadeias. Cadeias não se limitam apenas a um estado físico de não transitar, mas existem outros tipos de cadeias. Traumas de infância, ou mesmo adquirido por situações adversas que causam verdadeiras cadeias na esfera da alma. A ira, o rancor, a vingança e a traição se transformam em grandes prisões emocionais. As enfermidades se tornam em cadeias que não permitem usufruir a vida. Casamentos que acorrentam pessoas em agrilhões. Acusações que levam pessoas à depressão e autocomiseração. Os produtos tecnológicos que privam pessoas da presença de Deus e do convívio familiar. Não podemos descartar outros tipos de prisões, drogas, álcool, etc. Mas qual é a sua prisão? Só Jesus pode nos libertar de todas as prisões, sejam elas físicas ou espirituais. A palavra do Senhor diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, versículo 32. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, versículo 36. Tema de hoje: as prisões que atrapalham e pode nos tirar da presença de Deus. Gálatas 5, versículo 1. A paz do Senhor, meus queridos. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Estamos aí em mais um culto online realizado pela Assembleia de Deus Central de Iguape. É um prazer muito grande estar entrando na sua casa, no seu lar, para nós estarmos aí meditando na palavra de Deus. Sem mais delongas, convido você para juntamente comigo estar orando para que Deus esteja revelando aquilo que Ele requer da minha e da sua vida. Então, neste momento, vamos orar em nome de Jesus Cristo. Pai querido, Pai Santo, fala conosco através de Sua palavra, edifica-nos, Senhor, nos ajuda a fazer a Tua vontade. Precisamos ouvir a Tua voz, Senhor meu Pai, para sermos dirigidos, guiados, Senhor meu Pai, orientados, para que a nossa vida possa crescer diante do Senhor e para que venhamos fazer a Tua obra da forma e como assim o Senhor deseja. Em nome de Jesus, fala conosco, para a glória de Deus. Amém e graças a Deus. Amados, vamos abrir a palavra de Deus em Gálatas 5, no versículo de número 1, que diz assim: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Meus amados, quando nós nos convertemos, eu até me lembro da minha conversão, eu creio que cada um que se converteu se lembra da sua conversão. E nós viemos diante de Jesus, cheio de traumas, cheio de polêmicas, viemos até Jesus, até mesmo com determinados hábitos ruins, E Jesus, através do seu amor, do seu carinho, Ele nos lavou, Ele nos trouxe para a luz, e nós passamos a viver de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua vontade. Mas nós podemos observar que durante o tempo, nós estamos ainda sendo trabalhados por Deus, Nós estamos aí sendo transformados por Deus. Todos nós temos hábitos e temos coisas que ainda estão em nossa vida, e a todo momento nós devemos ser limpos, tanto pela palavra de Deus, quanto aí pelo Espírito Santo, que Ele sempre está nos regenerando, sempre está aí fazendo com que nós venhamos reconhecer a verdade, nos mostrando que nós devemos mudar, que nós devemos a todo momento estar aptos a fazer a vontade de Deus. A todo momento nós estamos sendo assim transformados pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Meus amados, mas nós devemos entender que nós não devemos ser rebeldes, que nós não devemos muitas vezes ser pessoas duras de coração, pessoas que muitas vezes não aceitam a palavra de Deus e não aceitam
o trabalhar do Espírito de Deus. Isso é uma coisa muito importante para nós, porque é através disso que Deus ele vai nos usar como instrumento, não é verdade? Então Deus está a todo momento nos curando, nos restaurando, nos transformando. Nós vemos, né, como já foi falado várias vezes, em João capítulo 15, né, que Jesus ele fala que a videira é verdadeira e os galhos que dão frutos, eles são limpos. A todo momento, né? Então, a todo instante nós estamos sendo limpos pelo Senhor. Essa é uma verdade que eu e você não podemos fugir, porque o Senhor está transformando, está mudando a nossa vida, está transformando o nosso coração. Então isso nós devemos colocar na nossa mente. Agora, aqueles que não querem ser limpos, o que diz a palavra de Deus em João capítulo de número 15? Diz ali que esses galhos que não dão frutos, eles são amarrados, são retirados da videira, são amarrados e lançados no fogo. É isso que a palavra do Senhor nos fala. Meus amados, é muito interessante nós estarmos meditando nisso, porque vemos que muitas vezes nós não queremos mudar. Deus está falando, olha, muda nesse tipo de coisa, muda nesse tipo de atitude, mas nós não queremos mudar. Mas o Senhor, Ele mesmo, com amor, com carinho, né, Ele vem falando para nós, olha, mude o seu coração, transforme o seu coração, olha, faça a minha vontade, faça o meu querer. E isso muitas vezes atrapalha a obra de Deus, e se nós permitirmos que essas coisas venham se alojar em nossa vida, o pecado, a transgressão, os hábitos ruins que podem nos levar também ao pecado, nós vamos estar incorrendo no risco de nos afastarmos do Senhor e verdadeiramente irmos para o mundo. Então nós devemos tomar o máximo de cuidado, né? Nós devemos tomar o máximo de cuidado com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós pensamos, aqueles hábitos antigos com respeito ao pecado. Nós temos que tomar cuidado para que eles não venham voltar, não venham se perpetuar novamente em nossa vida. A todo momento nós estamos lutando, né? Porque a nossa luta verdadeiramente, veja bem, não é contra a carne nem contra o sangue, mas são contra espíritos demoníacos, né? Apesar que a nossa carne e nosso sangue, muitas vezes, como diz lá em Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15, né? Que nós temos uma cobiça interior que muitas vezes quer nos motivar a fazer as coisas erradas. Também Satanás ele pode se tornar um potencializador das tentações para querer fazer com que nós venhamos ser enredados, nós venhamos a ser presos, né, naquilo que muitas vezes nós praticamos no passado. Então, né, como o próprio apóstolo Paulo ele pega e relata aqui em Gálatas capítulo 5, no versículo 1, nós acabamos de ler, e nós vamos reler de novo. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Estais firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Então nós devemos estar firmes na liberdade que Jesus nos libertou. Nós não devemos sair dessa liberdade. A liberdade em Jesus Cristo, né? Nós não devemos abrir mão dessa liberdade. E diz aqui, não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Olha só. Então quer dizer que eu posso me colocar no jugo da servidão? Sim, novamente sim. Se eu começar a olhar muito para o pecado, o passado, se eu começar muitas vezes a olhar determinadas coisas na minha vida que muitas vezes me prendiam e eu achava aquilo prazeroso, e hoje muitas vezes eu estou liberto e aquilo muitas vezes vem de novo na minha consciência e quer fazer que eu venha praticar aquelas coisas de novo, e eu ceder a essa tentação, eu posso estar me colocando debaixo do jugo da servidão e vou estar rejeitando a liberdade em Jesus Cristo. Então que eu e você venhamos a tomar cuidado, porque se nós formos ver aqui o contexto da carta aos Gálatas, veremos que eles estavam completamente libertos, né? Jesus Cristo foi passado a eles, né? A palavra de Deus foi divulgado a eles, e eles se converteram a Jesus Cristo, mas só que havia mestres ali que estavam querendo colocar para que eles voltassem novamente ao judaísmo. Então o apóstolo Paulo ele é bem contundente quando ele pega e refuta esses falsos mestres, né? Então, tomemos cuidado para que isso não venha a ocorrer com a minha e com
a sua vida, que nós venhamos a buscar a liberdade no Senhor, que cada vez mais nós venhamos a aceitar, a ser livres em Jesus Cristo, para que nós venhamos a fazer a sua obra. Então, isso é muito importante para mim e para você. O que hoje está te prendendo? Cuidado, meu irmão e minha irmã, que nós venhamos a tomar cuidado, porque aquilo que pode nos prender, pode nos levar o que? A nos afastar do Senhor, a nos afastar do Evangelho, a nos afastar da obra de Deus e fazer com que nós venhamos a voltar às velhas coisas, não é? Que nós venhamos a tomar cuidado. Podemos observar que o Senhor, quando Ele chama uma pessoa para fazer a sua obra, Ele não vai chamar uma pessoa de grande expressão. E quando chama uma pessoa de grande expressão no meio da sociedade, Ele vai trabalhar no coração dessa pessoa. Para quê? Para fazer com que essa pessoa venha a ser uma pessoa humilde, né? Uma pessoa quebrantada. Porque Deus ele não quer expressar a pessoa, mas Deus quer expressar o quê? A sua glória. Então isso é bem patente se nós formos observar, não é? Deus ele escolheu pescadores para difundir o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Observamos que Deus chamou Gideão, né? Que no caso era o menino que era para ser o libertador de Israel, não é? Então nós vemos que Deus ele trabalhou de uma forma tremenda. E podemos observar também Moisés, que no caso ele era um dos filhos, não é? de Faraó, que era adotado. Ele era israelita, ele era adotado e foi pego ali no rio pela filha do Faraó. E observemos que ele foi instruído na arte dos egípcios, né? Na matemática, ele foi instruído em várias coisas, né? Ele estudou bastante e ele poderia até mesmo ser um dos herdeiros para o trono ali do Egito. No entanto, não era esse o propósito que Deus tinha na vida de Moisés. Mas Deus tinha o propósito de fazer dele o libertador do povo de Israel. E para isso, Deus teve que trabalhar muito na vida de Moisés. Que Moisés chegou até o ponto, se nós formos aí ler no capítulo 3, no capítulo 4 de Êxodo, Moisés até refutou Deus, né? Ele pegou e falou: ah, Senhor, eu tenho a boca pesada. Ah, Senhor, eu não sou eloquente. Ah, Senhor, eu não sei, eu não posso fazer. Mas Deus pegou e falou: olha, é o seguinte, não é você que vai fazer as coisas, sou eu que vou fazer com grande prodígio e grande milagre e vou fazer com que o povo de Israel ele saia do Egito. Por quê? Porque o Senhor ele tinha o propósito de levar esse povo para a terra de Canaã, na onde ali seria a terra perpétua, né, do povo de Israel. Então veja bem que Deus ele nunca vai contar com grandes personalidades. Deus nunca vai fazer isso, não é? Embora possa até haver, não é? Não estou aqui refutando que Deus não possa usar grandes personalidades, mas Deus primeiramente vai trabalhar com essas pessoas e fazer com que essas pessoas venham se tornar pessoas humildes. E quando isso não acontece, essas pessoas saem da presença de Deus. Essas pessoas acabam mesmo saindo da presença de Deus, não quer mais nada com o Evangelho, começam a questionar e até se voltam contra o próprio Deus. Isso mesmo, se volta até contra o próprio Deus. Nós temos vários exemplos, né, nos dias atuais que nós poderíamos aqui falar, mas não existe necessidade, não é? Mas veja bem que Deus ele vai sempre pegar pessoas humildes. O problema das pessoas humildes, o problema das pessoas que vêm muitas vezes até Jesus Cristo, não é? Por Deus querer usar essas vidas, é que as pessoas muitas vezes nós acabamos arranjando sempre uma desculpa. Ah, porque minha vida do passado, ah, porque eu fiz aquilo, ah, porque eu sou assim, eu sou assado. Então isso se torna uma prisão que pode atrapalhar a obra de Deus e também, se nós não tomarmos cuidado, se nós não nos tratarmos, né, ou deixarmos que o Espírito Santo venha nos tratar, nós vamos acabar o quê? Nós vamos acabar até mesmo se desviando da presença de Deus. Então que nós venhamos a tomar cuidado, que todos nós venhamos a nos dispor a ser mudados, a ser trabalhados, não é? Falar aí que nem nós podemos aqui falar de quem? De Isaías, né? Que chegou ali no capítulo de número 6 de Isaías e disse que ele era um pecador, que era um transgressor, ele confessou o seu pecado, não é?
E de repente o próprio Deus disse: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Isaías pegou e foi trabalhado por Deus, né? Porque o anjo chegou ali com uma tenaz, com uma brasa viva, tocou na sua língua e de repente foi um grande profeta da parte do Senhor. Que Deus ele possa, meu amado e minha amada irmã, vir trazer até nós, né, brasas vivas do altar, tocar na nossa língua. Se você fala palavrão, se fala mentira, se muitas vezes existem coisas do passado que estão aí querendo interromper o seu ministério, que estão fazendo você desistir, ou coisas que na verdade estão te travando na vida espiritual, que são verdadeiramente prisões. O Senhor, em nome de Jesus Cristo, ele traz uma brasa viva do altar para tocar nos seus lábios, para tocar na sua vida e mudar completamente o seu coração. Então, meus amados, que nós venhamos a pegar essa palavra, né? Uma palavra simples, humilde, mas eu quero aqui dizer que nós precisamos de Jesus, que nada nessa vida, que nem o passado, nem as coisas deste mundo venham travar a minha e a sua vida, mas que cada dia nós venhamos a ser limpos diante do Senhor para ser usados grandiosamente na obra de Deus. Então, nesse instante, vamos orar para que Deus esteja nos fortalecendo e venha nos abençoar em nome de Jesus. Esqueça as coisas do passado. Esqueça. Seja um vaso de Deus. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus modificar o seu coração. Vamos nos apegar às verdades da palavra de Deus. Que Deus, quando você e eu viermos com o coração contrito e quebrantado, viemos pedir perdão a Deus. Quando nós chegarmos diante do Senhor e pedir para que Ele venha nos limpar, sabe? O Senhor vai nos limpar, o Senhor vai nos restaurar, o Senhor vai nos colocar em pé, tá certo? Então, pegue essa palavra e vamos andar na presença do Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar e nós seremos grandes vasos na presença do Senhor. Seja abençoado, meu irmão e minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, abençoa nossas vidas, fortaleça-nos para a glória de Deus. Senhor, que o meu irmão e minha irmã, que eu mesmo, Senhor, que todos nós não venhamos a ficar trancafiados em traumas do passado. Aquilo que passou já passou, Senhor, meu Pai. Que nós venhamos viver o novo de Jesus Cristo. Sermos pessoas santas, irrepreensíveis, que obedecem a sua palavra e manifestam o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alcança cada um, tira dessas prisões. Senhor meu Pai, restaura o casamento. Senhor meu Pai, restaura o coração, a alma, restaura o filho, a filha, restaura, Senhor meu Pai, em nome do Senhor Jesus, os sentimentos quebrantados, contritos. Senhor meu Pai, coloca um espírito de coragem. Senhor meu Pai, coloca uma nova perspectiva na vida do teu filho e da tua filha. Assim eu te peço e te agradeço neste momento, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe ricamente e fique com Deus. Cremos que, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, está escrito: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Bíblia, tradução linguagem de hoje. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica.